Oi, boa tarde, gente. Hoje continuaremos, né, com a nossa segunda aula de ciências, onde iremos trabalhar, né, primeiro vocês providenciem o livro de vocês, abram na página 22 à página 23, iremos trabalhar o ser humano e o espaço sideral. Gente, neste capítulo nós iremos estudar as tecnologias que permitiram ao ser humano avançar nas pesquisas sobre o universo. Então, para abordar esse assunto, eu coloquei aqui alguns pontos, né, para a gente questionar, certo? Um pequeno questionário. Vejam aqui, o ser humano e o espaço sideral, certo? Primeiro eu coloquei, o que é que vocês entendem por sideral, né? Vejam aqui, o ser humano e o espaço sideral. Eu vou ver se hoje eu gravo melhor, né, gente? No quadro, com aquele cuidado, porque às vezes, né, não filma tudo, né? Então, sideral, gente, para vocês entenderem, é tudo que é relativo aos astros e às estrelas, certo? A segunda questão é o que levou o ser humano a desenvolver ao longo da história diversas tecnologias, né? O que levou, vou começar de novo que eu fiquei parada. O que levou o ser humano a desenvolver ao longo da história, diversas tecnologias de observação e exploração espacial, né? A pergunta aí, vocês estão se perguntando, o que foi que levou o ser humano a desenvolver ao longo da história diversas tecnologias de observação e exploração espacial, né? E que instrumentos foram criados para auxiliá-los nessa exploração? Certo, gente? Primeiro, o que levou o ser humano a desenvolver ao longo do tempo da história esses diversos tipos de tecnologias de observação e exploração espacial foi a vontade de entender e conhecer o universo, né? Que se vocês observarem aí no livro, antigamente, antes desses estudiosos, as pessoas observavam o céu a olho nu, certo? Eles não usavam nada para observar o universo. E os instrumentos criados, né? Que instrumentos foram criados para auxiliá-los nessa exploração, né? Como vocês estão vendo aí. Que instrumentos foram criados para auxiliá-los nessa exploração? O primeiro deles, gente, foi a luneta, né? Que foi criado por Galileu, certo? Ele foi um dos primeiros a observar o céu com uma luneta, certo? Por isso que ele criou a luneta. Depois você vai ver, né, ao longo desse assunto, que a gente vai falar mais sobre esses instrumentos e o avanço também desses instrumentos. Como os astrônomos registravam suas descobertas, gente. Vocês imaginam como os astrônomos registravam suas descobertas, né? Porque tinha que ser registradas, né? Então, eles registravam, gente, por meio de desenhos e anotações. Pronto, gente. Daqui a pouco, a gente dará continuidade a essas aulas, né? Onde vocês irão responder uma atividade que eu enviarei para vocês. Tchau.